Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Resolvi fazer essa live aqui rapidinha para mostrar para vocês um pouco dos livros negros, um pouquinho do livro vermelho, que eu sei que vocês são curiosos, vocês querem saber. E aí eu achei que gravando live fica mais fácil, porque depois eu gravo aqui no IGTV e fica registrado para vocês verem mais vezes. E eu acho que esse é um conteúdo bem legal, tá? Então, o pessoal tá entrando aí, sejam bem-vindos. Assim, gente, eu poderia dizer que o livro vermelho, que está aqui, olha que coisa mais maravilhosa e pesada, e os livros negros, que também estão aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês, eles são, ao mesmo tempo, uma coisa riquíssima, super interessante, assim, profunda, muito legal. Mas eles também são um sonho de consumo junguiano, sabe? Então, é aquele tipo de coisa que às vezes a gente não precisa naquele momento, mas a gente quer comprar porque a gente quer ter, tá? Eu vou falar, por exemplo, da minha experiência agora com os livros negros, né? Eu tenho condições de ler os livros negros agora? Não, né, gente? Eu já falei que eu tô sem agenda, eu tô com um monte de coisa rolando, não tenho tempo pra nada. Eu nem falei isso agora, mas eu queria ter, sabe? Então, eu acho que tanto o livro vermelho quanto os livros negros, eles têm essa característica sei lá, de ser um sonho de consumo, sabe? São maravilhosos, são caros, né? Essa edição agora dos livros negros, gente, é uma edição de luxo, é uma coisa maravilhosa. Olha só que coisa mais linda, essa capa, tudo aqui de tecidinho. O livro 1, inclusive, que eu abri ontem, que tava dando uma folhada, já tá com pelo das minhas gatas, porque é de tecido, grudou tudo. Ou seja, não dá pra deixar em casa. Aí olha só que coisa maravilhosa, gente. Eu não sei se pelo vídeo vocês conseguem ver bem, mas é lindo, gente. Isso aqui é sonho de consumo, entendeu? Então, o primeiro recado que eu queria dizer, assim, o primeiro recado que eu queria dar pra vocês é assim, ó. Pra quem é psicólogo junguiano, né? Quer ter, maravilhoso, realmente, um conteúdo muito profundo. Agora, pra quem tá começando a estudar Jung, ainda sabe muito pouquinho, esse aqui é o melhor investimento pra você fazer? Não, tá? Não é. Eu acho que tem outras coisas que você pode investir antes pro seu aprendizado, para você começar a trabalhar e ganhar dinheiro com o consultório, e depois você pode adquirir esses pequenos itens, esses desejos de consumo junguiano, que são muito legais, são muito profundos, mas não são coisas assim essenciais para quem está começando, tá? Então, o primeiro recado que eu queria dar para vocês. Até tem o guia de estudos que eu bolei, né, que tem umas indicações legais de leitura para quem está começando. Entre elas tem o meu e-book, que é um e-book de introdução à psicologia junguiana, mas também tem outros livros de outros autores, muito legais para quem está começando. Separei até umas bagunças, tô cheia de bagunça aqui em volta. Eu até achei, gente, olha o que eu achei no meio das minhas coisas. O primeiro livro junguiano que eu li na vida, que é esse aqui, ó. Chama Sonhos, Complexos e Personalidade. É de um autor que chama Emir Khaloofi. Ele é um professor, ele era na época, não sei se ainda é, um professor da Universidade de Curitiba. Olha, gente, isso aqui é muito velho, muito, muito, muito velho. Tá todo cheio de anotação. Isso aqui eu li quando eu tava na época da faculdade, ainda nem tinha me formado. Tá muito velho. Inclusive, eu acho que eu vou doar ele, se alguém quiser. Faz tempo que eu li, eu não lembro direito, pra ser sincera. Eu acho que tá bem explicadinho, assim, dá pra ter uma noção dos conceitos básicos. Se alguém até tiver interesse, depois que eu vou deixar a live salva, vocês deixam lá no comentário. Se alguém tiver interesse, eu acho que eu vou doar ele até. Esse foi o primeiro livro que eu li, achei curioso ter achado ele. Então, assim, tenha lá o guia de estudos, vocês podem começar por ali, pra vocês adquirirem os primeiros livros. Sobrou uma graninha, você quer fazer um investimento um pouco maior? Compra as obras completas, tá? E aí as obras completas você vai lendo aos pouquinhos. Tem alguns livros que eu indico assim para começar, como é o caso do bendito livro A Prática da Psicoterapia, que vai ser o tema da live da próxima terça-feira. Inclusive, essa live de terça-feira, gente, quem quiser assistir, quem puder assistir, essa live não vai ficar gravada. Por quê? Porque nessa live eu vou dar um preview do que é o curso. Então, eu vou dar conteúdos nessa live, que são conteúdos que eu geralmente não distribuo gratuito.
vão ser como se fosse assim uma pitadinha do que tem no curso, tá? O curso A Prática da Psicoterapia, que eu vou abrir inscrição para ele dia 8 de fevereiro. Então, nessa live da semana que vem, deixa eu até tomar uma água, tô ficando engasgada. Essa live de terça-feira eu vou dar um preview, tá? Eu quero, pago o frete. Então, ó, dependendo de onde vocês moram, eu posso deixar até aqui na recepção do prédio onde eu atendo. Aí vocês vêm buscar, ou posso mandar por frete também, a gente combina. Então, tava falando, eu falo demais, né? Ah, tá, da live de terça-feira. Então essa live de terça-feira não vai ficar gravada, vai ser às 19 horas na terça-feira. Então quem quiser saber um pouquinho sobre esse livro, que é o primeiro livro que eu indico para vocês começarem das obras completas, que é um livro bem didático e eu acho que tem o basicão que você precisa saber para o consultório. E no curso, é um curso sobre o livro, né? Então nessa terça vai ter essa live gratuita, e depois vai ter a abertura das inscrições para o livro, pro curso. Então, assim, por que eu falo para vocês, às vezes, se vocês forem comprar, eu falei que ia tomar água, não tomei. Comprarem as obras completas inteiras. Porque eu acho que não vale a pena comprar livro por livro. Façam as contas. Eu acho que se vocês comprarem livro por livro separadas, sai mais caro. Então, às vezes, se sobrar uma grana, às vezes vale mais a pena você comprar lá as obras completas. Nossa, acho que as obras completas eu comprei... Eu acho que eu nem tinha começado a atender ainda, não lembro. Mas faz bastante tempo que eu tenho já. E eu acho que vale a pena, tá? Então, esses livros que eu vou mostrar aqui pra vocês, maravilhosos hoje, se você não tá podendo gastar nesse momento, não tem problema, gente. Deixa pro futuro, mas é legal vocês saberem que existe, tá? Então, assim, eu fiz um post ontem explicando a diferença do livro vermelho para os livros negros, tá? O livro vermelho, ele já tinha sido publicado, tem essa versão aqui que eu tenho, que é a versão pobre, é a versão sem as figuras. Essa foi a primeira que eu ganhei. Aí depois, quando eu tive mais dinheiros, quando eu já tava ganhando um pouco melhor, eu comprei, olha o tamanho desse negócio, gente, eu comprei o livro vermelho em si. Então, assim, os livros negros, eles eram cadernos onde o Jung anotava, onde ele fazia as anotações do próprio confronto com as imagens do inconsciente, que a gente chama de imaginação ativa. Então, os livros negros, eles são registros pessoais. Então, aqui o Jung fez, né, assim, esse processo de imaginação ativa, de mergulho nas imagens do próprio inconsciente. E isso aqui ele organizou e virou o livro vermelho, que foi publicado primeiro, tá? Então, o livro vermelho, ele foi pensado para outras pessoas lerem, pra gente ler, por exemplo, tá? Então, ele tem um sentido mais, como posso dizer, editorial, não sei o nome. Mas assim, ele foi produzido para as pessoas terem acesso. Acho que a primeira vez que o livro vermelho foi citado, antes dele ser produzido, foi naquele livro Memória, Sonhos, Memória, Sonhos e Reflexões. Foi a primeira vez que o livro vermelho foi citado, depois esse livro realmente foi publicado, não lembro o ano agora. E aí, enfim, aí a gente começa a ter acesso a essas imagens. Esse livro aqui, inclusive, né, tem essa polêmica, né? O Chandazani é que fez, né, a edição tanto do livro vermelho quanto dos livros negros, né? Deixa eu mostrar o nominho dele pra vocês, não sei se dá pra enxergar. Sono Chandazani, que é um dos autores junguianos que eu mais gosto. Eu gosto muito do Chandazani e eu gosto muito da Verena Cast, são os que eu mais amo. E o Chandazani, ele critica um pouco a biografia. Parece que tem algumas coisas aqui na biografia que o Jung não aprovou, que não era bem o que o Jung queria dizer, enfim, que a pessoa que fez a edição do livro, enfim, histórias, né? Falei, vamos voltar aqui pro livro vermelho, tá? Então, os livros negros, eles foram produzidos pessoalmente, para uso pessoal, como experimento pessoal, e os livros vermelhos foi produzido para o público, tá? Então, primeira coisa. Os livros negros, quando que começou esse experimento? O Jung, né, como vocês sabem, ele teve um intenso relacionamento com Freud,
né? Então eles tinham uma troca muito profunda. O Jung sempre teve questões com o pai mal resolvidas. Eu acho que inconscientemente ele colocou o Freud nesse lugar de pai. O Freud sempre quis um cara assim para poder representar ele. E o Jung, ele por não ser judeu, o Freud viu ali a possibilidade de sair da bolha, né? De outras pessoas não judeus poderem conhecer a psicanálise. Nossa, assim, foi um encontro, assim, sabe? Quando tem uma intensa projeção de ambos os lados. Só que, por fim, eles romperam, né? Na verdade, o Jung, ele tinha um modo de pensar muito diferente assim, considerando as questões do inconsciente, mas experiências de vida, um modo de pensar muito diferente do de Freud. E isso ficou muito claro com a publicação dos símbolos de transformação da libido, né? Que vocês conseguem encontrar nesse volume aqui. Tem até no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, o Jung até fala que o capítulo desse livro aqui, que é capítulo O Sacrifício, ele fala que ele vê esse capítulo como sacrifício pessoal, quando ele fez esse rompimento com Freud. De uma certa forma, ele passou a ter um caminho muito mais solitário, tá? Por que eu tô falando tudo isso? O Jung e o Freud, eles romperam, foi lá mais ou menos em 1912. Aí, em 1913, o Jung começa o experimento desse confronto com o inconsciente, né, dos livros negros. Então, aqui nos livros negros é descrito todo esse processo de confrontação com as imagens do inconsciente. O Jung, ele entrou em uma crise muito profunda depois desse rompimento com Freud. Então, ele se fechou e ele foi muito para esse processo de introspecção, de ouvir, de dar espaço para as fantasias, quase como se fosse um sonhar acordado. Quando a gente rebaixa um pouco a nossa consciência, a gente consegue perceber outras coisas dentro da gente que se comunicam, né? Outros complexos, vamos dizer, como se fossem expressões dos nossos complexos emocionais, que aparecem nessas figuras das nossas fantasias, dos nossos sonhos. Então, a técnica da imaginação ativa, ela é uma técnica que foi criada a partir desse experimento que o Jung fez com ele mesmo. Puta coragem, né? Agora eu não lembro onde foi que ele falou isso, se foi no Memórias, ou se foi algum livro das Obras Completas, não lembro mesmo. Que ele fala assim que ele não podia... foi na prática da psicoterapia. Ele fala assim que ele não tinha como guiar os pacientes dele por um caminho que ele não tivesse trilhado. Então, aqui a gente vê esse caminho do Jung de confronto com as imagens do próprio inconsciente. Então, depois, ele vai lá, faz todo esse processo. E no meio desse processo, ele organiza e produz ali o que seria o livro vermelho, tá? Eu vou ler até um trechinho aqui do prefácio do livro vermelho para vocês entenderem. Cadê? Até marquei aqui. Em 1913, o ano de 1913 foi decisivo na vida de Jung. Ele começou um experimento que veio a ser conhecido como seu confronto com o inconsciente e durou até 1930. Eu acho que foi 1932, se eu não me engano, porque os livros negros vão até 1932, eu acho que é 32, mas tudo bem. Durante esse experimento, o Jung desenvolveu uma técnica para chegar ao fundo do seu processo interior, traduzir as emoções em imagens e compreender as fantasias que estavam se agitando subterraneamente, tá? Mais tarde, ele deu a esse método o nome que a gente conhece, que é a imaginação ativa. Jung registrou primeiramente essas fantasias nos livros negros, tá? Depois, ele revisou esses textos, acrescentou reflexões sobre eles e copiou-os com uma escrita caligráfica num livro intitulado Liber Novus, que é o livro vermelho, tá? Tem mais um trechinho aqui que ele diz, né? Em seu prefácio, a edição da revista de Transformação e Símbolos da Libido, de 1952, Jung dizia que o trabalho havia sido escrito em 1911, quando ele tinha 36 anos de idade.
aqui ele tá falando do trabalho e tá falando dos símbolos da transformação, tá? Que é o que vocês encontram aqui, os símbolos de transformação da libido, que foi a partir daí que ele rompeu com Freud. Quando ele tinha 36 anos de idade. Essa é uma época crítica, pois representa o início da segunda metade da vida de um homem, quando não raro ocorre uma metanoia, uma transformação mental. Então aqui é um processo de profundo encontro com essas imagens internas, busca por um caminho diferente, né? Que foi aí a produção do Livro Vermelho. Vou mostrar para vocês. Sonho de consumo dos junguianos, né? Quem não quer um livro vermelho maravilhoso desse? Ó, então aqui a gente tem essa primeira prefácio, tá? Ó, aqui. Então, aqui a gente tem essa primeira parte que é escrita em alemão. Olha que caligrafia linda. E os desenhos que ele fez. Ele mesmo produziu esses desenhos. Vamos ver se eu acho um bem legal aqui pra vocês, mostrar pra vocês. Aí tem um que eu... esse aqui? Não. Esse é lindo também. Olha que desenhos maravilhosos. Eu sou apaixonada por essas coisas assim, estéticas, sabe? Imagens, são coisas que me atraem profundamente. Eu posso ficar horas. Eu sou o tipo de pessoa que quando vai em exposição é aquela pessoa chata, sabe? Que fica horas olhando pro quadro. Então eu fico horas, às vezes, olhando essas imagens. Eu acho a coisa mais linda. Olha só. E aqui depois a gente... Então tem essa parte aqui que tem é tudo escrito em alemão, mas as imagens. E aí depois tem escrito em português pra gente, réis mortais, que não sabemos ler alemão, né? Que é o meu caso. Vou aprender alemão um dia? Não sei. Não sei se tem esse objetivo. Tem muita coisa que eu quero fazer. Então é esse o Livro Vermelho, tá, gente? Vamos pros livros negros agora? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Eu acho que eu vou até umas 2h30, tá, gente? Porque hoje tá meio corrido, eu ainda tenho que quero ter um tempinho pra comer um lanchinho antes de atender. Então eu acho que eu vou até mais uns 15 minutinhos. Então vamos lá, gente. Os livros negros, eles são divididos em 7 volumes, tá? Bem. Então, como eu mostrei pra vocês, esse aqui é o que tá cheio de pelo de gato. Olha só que bonitinho, tem até esse plastiquinho aqui protegendo, a coisa mais linda, gente. Aí aqui no primeiro livro, aqui tem o sumário explicando sobre todos os livros, tá? Então, livro 1 a gente tem os agradecimentos, aí tem umas coisas que o Chandazani escreveu, então, Em Busca de uma Ciência Visionária, os Cadernos de Transformação de Jung, então ele fala um pouquinho desses trabalhos. Tem nota editorial, e aí tem aqui uma parte muito legal, que é Traduzindo as Runas de Jung. Que benditas runas são essas, né? No volume 7 aqui dos livros negros, acho que foi de 1917, o Jung, dentro desse processo aqui de imaginação ativa, apareceu um personagem que é escrito H-A, imagino que se lê Ra, e esse personagem, que é a figura de um mago, ele trouxe essas imagens das runas. Então aqui eles fazem no primeiro livro, então tem todo esse prefácio, falando um pouquinho dos livros, e tem essa tradução das runas, né, para um entendimento melhor do que essas runas podem trazer, assim, de informação, tá? Então, deixa eu mostrar aqui. Tcharam. Tem umas imagens aqui nos livros negros que são, acho que do livro vermelho. Aqui no livro 1 ele fala um pouco sobre o livro vermelho também, tá? Tcharam. Aqui, ó, Traduzindo as Runas de Jung. Em outubro de 1917, a alma de Jung obriga o mago negro Ra a ler e explicar uma série de runas crípticas que ele tinha enviado. Nossa, que mago, do que você tá falando? Tá doida? Tá viajando? Tá o quê, né? Aqui a gente tá falando de um processo de imaginação ativa. Num processo de imaginação ativa, a gente permite que essas imagens do inconsciente, essas fantasias ganhem vida. E a gente conversa com essas fantasias.
No consultório a gente pode utilizar essa técnica? Pode, desde que você saiba e desde que você já tenha vivenciado também, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas não é um tipo de técnica que a gente aplica para qualquer paciente, porque isso aqui pode ser altamente desestruturante para um paciente que tem um ego fragilizado. A pessoa pode entrar na piração e ficar por lá, tá? Que é o que quase aconteceu com Jung, até porque ele fez isso sozinho, sem ajuda de ninguém. Então a chance de enlouquecer realmente é muito grande, tá? Então esse Mago Ra, a gente é um personagem do mundo interno do Jung, né? Então uma figura do mundo interno do Jung que ele confronta nesses livros. Então os livros, todos esses volumes, eles trazem essas conversas que o Jung tinha com as imagens. Quer ver? Eu vou ler uns trechinhos pra vocês. Primeiro assim, gente, olha que coisa mais fofa. Eu gosto muito dessas coisas estéticas, né? É de tecidinho. Aí você abre aqui, é tipo como se fosse um caderno. Eu acho que deve ser a imagem mesmo do caderno do Jung. Aqui é o escritinho, tá vendo? A letra do Jung, né? Olha que coisa mais maravilhosa. Muito lindo, né? Tudo isso aqui é escrito em alemão, né? A gente entende? Eu não entendo. Então a gente olha, acha bonito, mas pula pro final. Que é quando tá escrito em português. Vamos lá. Eu vou ler um trechinho aqui só para vocês sentirem um gostinho. Então, livro 2. Esse aqui foi escrito em 1913, então bem no início desse processo, né? Ele começou em 1913 mesmo. Acho que aqui é o início. Uma grande tarefa estava diante de mim. Eu via seu tamanho gigantesco e seu valor, e sentindo esquivavam-se de mim. Encontrei-me na escuridão e, tateando, segui minha trilha. Essa trilha levava para dentro e para baixo, que é o processo, né, que a gente chama na psicologia junguiana de catábase. Esse processo de descida aos ínferos, de contato com as imagens mais inconscientes, para que depois a gente possa ter um processo de transformação. Sou apaixonada pelo tema da catábase, sou apaixonada pelo tema de catábase. Foi até o tema da minha monografia da pós, foi esse. E, nossa, gente, eu tava achando que eu também tava ficando doida de ler essas coisas, sabe? Mas é muito legal. Deixa eu ler mais uns trechinhos aqui pra vocês. Quer ver? Coisa mais linda. Depois eu vou mostrar as runas pra vocês verem. Vou ler um trechinho lá das runas também pra vocês. Ó, esse aqui é o livro 3. Vamos ver. Mesma coisa, gente. Tem os escritinhos aqui, ó, como se fosse o escrito mesmo do Jung, né? Ai, que coisa mais bonitinha aqui, ó. Os detalhes, né? Gurdor School de Zurique. Olha que bonitinho. Não sei ler isso, tá, gente? Mas tem... Acho que na câmera como tá com filtro, não dá pra ver tão bem. Esse aqui é de 1900... Esse livro aqui é o livro 3, é de 1913, de dezembro de 1913 a janeiro de 1914. Todas essas coisas me afastam tanto da minha ciência, com a qual eu acreditava ter um compromisso firme. Através dela, eu quis servir a humanidade, e agora a minha alma me leva a essas coisas novas. Sim, é o mundo intermediário, o mundo sem caminhos, o mundo multiplamente cintilante. Eu esqueci. Alcancei um novo mundo que antes me era estranho. Não vejo caminho nem ponte. Aqui deve tornar verdade o que eu acreditava sobre a alma, ou seja, que ela conhece melhor o seu próprio caminho e que nenhuma intenção pode ditar-lhe um caminho melhor. Muito profundo, né, gente? Imagina ler isso aqui inteiro. Vamos mais um, vai. Mais 2. Aí depois eu vou mostrar o 7, que é o último. Esse aqui é o livro 4. Esse aqui não sei se tá muito legal o início. Assim. Tem uma parte que é legal. Cadê, gente? Eu ia ler um pedacinho aqui pra vocês. Vejo um tronco como de uma cruz e a pequena serpente preta da minha vara sobe, enroscando-se nele. Vejo que o crucificado está pendurado no lenho. A serpente entra pela ferida no seu lado e sai pela boca do morto.
ela se tornou branca. Ela sobe pela cabeça enrijecida do morto. Ela se deita em torno de sua testa. Uma luz resplandecente em torno de sua cabeça. No oriente surge o sol esplendoroso. Entendes? Entenderam? Entendo. É o milagre da renovação, a entrada na morte e a superação da morte. Mas ao que visa essa imagem? Ela fala da imortalidade? Para a gente conseguir entender essas fantasias, esses escritos, é importante a gente ter uma leitura simbólica, um pouco parecido com a análise dos sonhos, né? Então a gente precisa baixar um pouco a nossa racionalidade para que a gente consiga entender melhor essa linguagem, né? Agora o livro 5, vamos ver se tem um trechinho aqui para eu ler para vocês. Legal. Esse aqui é muito legal. No livro 5, eu tava xeretando antes de mostrar pra vocês, né? Por isso que eu já sei de cor essas coisas. Esse aqui é de 1914 a 16. Tem um poeminha aqui no início, que quem escreveu esse poeminha no livro negro foi a Toni Wolff, amante do Jung. Olha só que legal. Tu percebes o dever do mundo? Sim, de esferas a esferas. Ele deve parir semente a partir da semente. Ele nos traz a luz do mundo, gotejando como que de peneira escura. Semeia amor, 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 de noite a noite, de polo a polo. Dernen. Não sei como é que lê, que é o nome em alemão. Então, poeminha da Toni Wolff aqui. Tem mais o livro 6 também. Vamos ver se o livro 6 tem um trechinho legal pra gente começar. Começar uma batedeira aqui, gente. Tá atrapalhando? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Aqui, vamos ver o que tem. Aqui tá um pouco mais... É que tá no meio da frase, às vezes não fica tão claro. Bom, mas aqui, gente, continuação. Então aqui ele vai conversando com esses personagens do inconsciente. Ele fala, o personagem responde. É muito legal mesmo. E o livro 7, que é o último, o volume 7, que ele é um pouquinho maior que os outros, ó. Os outros 6 volumes são desse tamanho, o volume 7 é um pouquinho maior. No volume 7 é onde tem essas benditas runas, né? Que a gente consegue encontrar aqui. Eu vou ver se eu acho um trechinho aqui onde tem essa conversa com o Ra, que é essa figura do mago, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Minha alma, os sacrifícios foram feitos. A disposição está testada. A subjugação ocorreu. E aí ele vai conversando com a alma. Aí em algum momento a alma diz... Como é? Ela diz pra Ra, né? Que é essa figura do mago. Ouve, filho sombrio da terra antiga, neto da lama materna, eu te invoco. Vem para a luz do dia. Então a figura do Ra, esse mago, aparece e diz: aqui estou. Certamente não vistes ninguém igual a mim? Parece que sou necessário. Philemon, que é outra figura interna do Jung, muito importante, está sempre presente. É provável que meu filho seja fraco demais. Devo ajudar? O que pagais? Não fales em recompensa. Foste tu que vieste primeiro. Nós não te chamamos. Então Ra responde: bem, está sendo autoritário. O que queres? E aqui a conversa segue, tá, gente? Aí vai indo. Aí depois aqui, em algum momento, começam a aparecer essas runas. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido. Só pra mostrar pra vocês curiarem. Aí, acho que é bem por aqui no início mesmo que eu vi. Eu vi antes de mostrar pra vocês aqui, antes de começar a live. Vamos ver se a gente acha aqui. Ok. Vou tirar aqui. E virar. Tá vendo aqui as runas? Muito legal, né, gente? Olha o meu pele. Muito legal. Deixa eu virar aqui de novo. Então é isso, gente. Queria mostrar um pouquinho pra vocês. Repetindo. Quem tá começando a estudar psicologia junguiana precisa comprar tudo isso aqui, que é caro pra caramba? É caro, mas é um preço justo, gente, porque a qualidade é muito boa.
Mas não, né, gente? Pra quem tá começando, o ideal é começar por livros introdutórios. Quer investir nos livros junguianos? Compra primeiro as obras completas, né? Vai procurando até achar uma promoção legal. E esse aqui, assim, são livros muito legais, muito profundos, mas também, às vezes, é mais um sonho de consumo do que realmente uma coisa que a gente precisa ler para poder trabalhar no consultório, né? Então, eu acho que para quem está começando no consultório, não são, assim, essenciais, não é o mais importante. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aí com seus amigos que gostam de psicologia junguiana e estão curiosos para ver os livros. E a gente se vê. Terça-feira tem a live sobre o livro A Prática da Psicoterapia. Repetindo, essa live não vai ficar gravada. Então, quem perdeu a live, quem perder, perdeu. Vai ser terça-feira às 19 horas, tá? Vou até repostar nos meus stories para vocês salvarem lá, programarem a data, sabe? Para serem avisados. Essa live não vai ficar salva porque o conteúdo que eu vou dar nessa live é um conteúdo que eu não entrego gratuito. Então, não vai ficar aqui à torta direito. É como se fosse um preview de como que é o curso A Prática da Psicoterapia. Esse curso foi muito legal, gente. Foi um curso que eu fiz ano passado. A princípio ia ser só uma aula, mas por fim eu acabei fazendo um curso inteiro. Acho que são 10 módulos. Tem material de apoio, o pessoal que fez gostou. Foi muito legal, assim, indicaram para outras pessoas que também entraram. Então, na terça-feira vai ter essa live e aí na outra semana abre as inscrições do curso. Tá bom, gente? Foi uma live rapidinha só pra mostrar aqui pra vocês como que é. E a gente se vê, tá bom? Beijinho e uma boa sexta-feira. Essa live vai ficar salva. Dando tudo certo, eu vou salvar a live, tá bom? Então, um beijinho pra vocês. Até mais.